Bem-vindos ao podcast Entre Casos e Condutas, conversas que aproximam a pediatria da vida real. Eu sou Dani Caldas, sou pediatra, infectologista e professora, e aqui a gente conversa sobre a prática e os desafios da medicina, a formação médica e a mudança no nosso mercado de trabalho no dia a dia. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial para discutir um dos temas que para mim é central, que é justamente a medicina em transição, e que foi um dos temas que motivou a criação desse podcast. Professor Cássio, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, muito feliz de você poder ser o nosso primeiro convidado. Alegria, parabéns pela iniciativa desse projeto tão bacana que tem muito a agregar na vida do aluno de medicina, do jovem médico, daquele que já está mais adiantado na carreira, e é uma alegria estar aqui nesse primeiro episódio. Bom, para a gente começar, eu queria pedir para o senhor se apresentar um pouquinho, para quem não tem a oportunidade de conhecer, e que você contasse um pouco da sua trajetória, e o motivo da gente estar aqui hoje, Então, meu nome é Cássio Ibiapina, eu sou formado em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, formei há 30 anos. A história começa, na verdade, com meu pai, que foi professor em Ibiapina, foi professor em Juiz de Fora, professor em Barbacena, e mais velho, com mais de 70 anos, ele deu aula na Faculdade de Medicina Suprema. Então é bem interessante que ele sempre foi um apaixonado pela medicina. E como surpresa, eu trouxe até um presente aqui para você, que é a Literatura de Cordel, as histórias e invencionices do professor Ibiapina. Ele ensinava medicina com literatura de cordel, com poesia, e você que é infectologista tem aqui de leptospirose, dengue, parasitoses intestinais. Então, meu presente ia apresentar essa história do meu pai e do professor Ibiapina. Então, eu formei em Juiz de Fora, e eu tenho irmãos médicos. A minha irmã é pediatra, neonatologista em Brasília, já até se aposentou, e o meu irmão é otorrino em Brasília também. E na época, quando eu me formei, fui para Brasília. Daí até um primeiro conselho que eu dou para o jovem médico é não ter medo de mudar. Com 6 meses da minha residência em Brasília, eu não estava satisfeito. Eu vi que o meu sonho de ser professor, de ser um bom pediatra, estava um pouco distante. Resolvi sair. Só tinha uma opção para mim, passar no Hospital das Clínicas. Naquela época não tinha, hoje em dia acho que nem tem mais, né? Prova no meio do ano e tal. E era ali que eu precisava passar. E aí passei, vim para Belo Horizonte, fiz a residência de pediatria e pneumologia pediátrica e já por influência do meu pai sempre quis ser professor. E aí comecei o mestrado, doutorado na minha área de pneumologia pediátrica, né, sobre orientação até do saudoso, né, nos deixou esse ano o professor Paulo Camargos, e aí fiz a minha formação inicial de pneumologia pediátrica. Depois teve até uma oportunidade interessante nesse período do mestrado, que estava começando a Faculdade de Medicina da Unifenas. Então eu fui do primeiro grupo de 8 professores assim, que entendeu a criação do curso de medicina e tal. Então foi um período muito rico. Entrei para o UFMG, depois como professor, e comecei a trabalhar ali na UFMG e trabalhando também no meu consultório, porque eu sou um professor que não é dedicação exclusiva. Eu sempre gostei muito dessas duas áreas, ser professor e ser médico. Então, no meu consultório de pneumologia pediátrica e lá na UFMG. E fui assim, como professor, trabalhei em vários setores, enfermaria, pneumologia pediátrica, pediatria em vários períodos, e fui orientando mestrandos e doutorandos na área de pneumologia pediátrica. Isso foi até 2013, que aí eu quis fazer uma grande mudança na minha vida e fazer um negócio bem diferente, que eu fui fazer um pós-doutorado, aí já casado com a Valéria, já tendo os filhos Vitor e Rodrigo, na época eles tinham 8 e 10 anos, em 2013, e fomos para a Holanda fazer um negócio que ainda hoje é muito novo, que é estudar ensino médico, raciocínio clínico, técnica de ensino, medicina centrada na pessoa. Fiquei lá 1 ano morando com a família na Holanda em 2013. E desde 2013 na UFMG eu venho trabalhando com essa área de formação docente, formação de professores. Depois tive uma experiência, alguns cursos de Harvard, e hoje em dia eu ofereço um curso chamado Educação Médica Profissional,
que visa capacitar melhores professores, um curso no modelo Harvard online e tal, 12 semanas, que está sendo um sucesso em todo o Brasil. Então, essa experiência do ensino médico muito me alegra. Perfeito. E um dos motivos, né, professor, de eu ter te convidado para vir discutir esse tema, medicina em transição, foi porque quando eu ainda era estudante, foi você a primeira pessoa a começar a me alertar, assim, sobre o movimento que a gente estava vivenciando e que eu ainda não tinha maturidade para entender. Quando eu estava lá no 8º, 9º período, você me deu várias dicas, né? E eu queria, assim, começar te perguntando quando que você começou a perceber que essa mudança estava acontecendo de maneira tão expressiva, e que a gente ia impactar tanto, né? Essa nossa conversa foi bem interessante, né? Porque foi quando você estava no 8º, 9º período, que foi em torno do ano 2010, né? E eu sempre, por natureza, eu gosto muito disso, sabe? Que é a palavra da minha vida, a frase da minha vida, que é cada pessoa que eu encontro na vida, seja de qualquer área que ela for, ela atingir o máximo do seu potencial. Porque isso eu vejo muito em várias áreas, muitas pessoas, por falta de um empurrão, por falta de um conselho, de uma motivação, elas não atingem o máximo do seu potencial. E naquela época, em 2010, eu conversei com a Daniela, falei, Daniela, você tem um super potencial e a sua motivação é ficar num centro como Belo Horizonte, e naquela época eu falei, estão surgindo novas faculdades de medicina, e na época nem se compara com o número que abriu nos últimos anos, então eu acho que você poderia tentar dividir a sua carreira também na parte assistencial, que você é uma boa médica, na época uma boa aluna, né, vai ser uma boa médica, com a parte docente, que eu via esse potencial grande já naquela época, em 2010. E com a transição da carreira, várias coisas foram acontecendo nesses anos, e é uma coisa que é da minha natureza, eu fico sempre atento com as coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que, e eu sempre fiz isso e continuo fazendo. Encontrou comigo, eu tento fazer esse trabalho meio de mentoria, seja com estudante, residente, médico, pessoas até mais experientes. Por exemplo, a minha irmã, que eu até falei dela no início, ela se aposentou tem 2 anos. Ela era neonatologista e queria começar a montar um consultório já, tendo aposentado, né, da carreira dela em Brasília. Aí eu dei uma orientada nela, ela que na época estava começando, atendendo convênio, aquele rolo. Eu falei, Érica, calma, começa com calma, você é uma boa médica, vai com tranquilidade, tenha qualidade de vida, organiza a sua vida para você aproveitar esse período e transforma esse consultório seu só em atendimentos particulares. Isso agora tem 1 ano e meio. Ela, com 3 meses, começou a atender em termos de contas no final do mês, igual ela já estava atendendo igual uma maluca, convênio. Então, assim, eu vou sempre orientando a pessoa, independente da idade, do que ela está fazendo, está antenado para essas mudanças da profissão. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né, de mudança, quando eu formei, né, isso já vai fazer daqui a pouco 13 anos esse ano, eu comento que eu, por exemplo, tive a oportunidade de sair e aqui em Belo Horizonte ainda escolher várias vagas de médico generalista. Então, tinha vaga em unidade de pronto atendimento, tinha vaga disponível em várias unidades básicas de saúde, para eu poder trabalhar como 40 horas, como 20 horas. Isso, depois de pouco tempo, assim, colegas meus que eram contemporâneos de faculdade já não vivenciaram um cenário desse. E hoje, os alunos, às vezes, têm, né, a gente vê uma ansiedade quando eles estão formando, eu dou aula já mais para o finalzinho, né, da graduação, porque muitos têm medo de não ter vaga de emprego. Acho que muito por essa questão da gente estar formando muitos médicos, muito mais do que a gente formava antes, né. E aí a pergunta que eu te faço é assim, qual que é a diferença hoje, qual que é a capacidade, ou qual que é o tipo de preparo que um jovem, ou que até quem já está posicionado no mercado de trabalho, precisa ter diferente de 10, 15 anos atrás? Ótima pergunta. A primeira coisa que eu acho que o estudante de medicina tem que antenar, o residente, é uma boa formação. Então, vamos falar numa boa formação, no conhecimento profundo, no estudo da fisiopatologia das doenças, um estudo assim aprofundado, que eu até como médico, eu vejo às vezes até diagnósticos corretos,
mas com uma abordagem de tratamento muito superficial, porque a pessoa, ela até sabe dar um diagnóstico, mas ela não sabe o que está acontecendo naquele organismo. Então, eu vejo muitos estudantes com um ensino superficial, vamos dizer assim, da base técnica. E uma outra grande questão é que eu acho que esse grande aumento das faculdades de medicina está nesse miolo aí, muitos que não estão ali com uma verdadeira vocação. Então, essa falta dessa vocação vai gerando problemas, que aí é uma pessoa que, às vezes, essa coisa que era uma coisa natural do médico, de conversar, de gostar de conversar com as pessoas, de ser uma pessoa empática, de ouvir histórias, de ser uma pessoa tranquila, isso aí vai dificultando para ele lá na frente também. E uma outra questão aí, falando das escolas de medicina, é que eu acho que às vezes algumas eu falei, até comecei falando da importância da parte técnica do estudo da fisiopatologia, mas também despertar no aluno, né, já que agora a gente tem esse maior número de alunos que às vezes a gente precisa despertar essa vocação, é o ensino, né, nós que estamos aí na era da inteligência artificial, o ensino e a motivação das humanidades, da medicina narrativa, incentivar a leitura nos estudantes de medicina, incentivar as artes, isso aí é um conceito agora da medicina narrativa, né? Incentivar as artes, filmes, para despertar e para ser aquele futuro médico que vai saber ouvir uma família, ouvir a dor, ouvir a dificuldade. Eu acho que é essa questão aí. Tem uma parte do estudante e da faculdade de medicina que precisa estar alerta com essa nova geração de estudantes que está sendo formada. Perfeito. E nesse contexto, muitos de nós, né, médicos, até algumas das nossas sociedades representativas, muitas vezes colocam como uma solução, por exemplo, a gente fazer o OAB da medicina, né? Então, uma prova de titulação mesmo, né? E me parece, você colocando assim, que talvez essa não seja uma solução, porque eu nivelo o estudante do ponto de vista técnico, mas não necessariamente eu garanto que essa outra formação que você coloca, né, que a gente sente no dia a dia que é tão importante, isso não resolve, isso não responde. Exatamente, eu acho que é um primeiro passo essa questão aí desses exames de avaliação do formando, mas só isso não resolve. Então, assim, tem coisas que é difícil avaliar, né? Mas é um primeiro passo, mas eu acho que a avaliação ela deve ocorrer não só do estudante que está formando, mas das escolas de medicina também. E as escolas de medicina, né, eu que nos últimos anos venho trabalhando com formação docente, as escolas de medicina terem essa preocupação também, da formação docente, né? Porque eu que fui lá para a Holanda em 2013, né, como uma coisa assim que na época era nova e ainda continua nova. Então, assim, formar o professor é muito importante, né? E o que eu vejo nos dias de hoje, que eu gosto de chamar, que são a formação para ser publicada uma foto no Instagram ou uma formação para publicar uma foto no LinkedIn. É uma capacitação de um encontro de uma quinta-feira à noite ou durante um dia, com questões mais administrativas ali do semestre, e aí começa. Não tem uma formação profunda, com uma carga horária aprofundada como esse nosso curso lá, o EMPRO, que são 12 semanas, cerca de 60 horas, 4 horas por semana, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então, as faculdades ela deve ter esse olhar para o professor também, que o professor ele precisa ter essas ferramentas que hoje em dia eu falo que os influencers, né, eles estão craque na jornada do herói, no uso de storytelling, no uso da voz, falar mais alto, falar mais baixo, usar a câmera, saber olhar, conversar com o nosso público. Os influencers estão craque, mas o professor precisa ter essas ferramentas, né, de didática, de ensino, de oratória, da importância da medicina narrativa e das faculdades criarem esses recursos de motivar aquele estudante para ler um livro. Sim. Antes da gente aprofundar só um pouquinho mais nessa parte do professor, eu queria voltar nessa questão de competência-alvo, porque eu penso assim, ó, o processo de ensino, né, e aprendizagem, o processo de amadurecimento na nossa
jornada, tanto de formação, mas também de trabalho, ela tem uma corresponsabilidade. Se eu tenho um mentor como você foi para sua irmã, como você foi para mim em vários momentos, isso é fundamental, mas tem também o que eu posso fazer nessa minha trajetória. Estando eu numa universidade que às vezes favorece com todas essas ferramentas que você está falando, ou não, eu estando numa faculdade um pouco menor, e eu vejo que vários estudantes têm essa preocupação. Então, assim, estou me formando ou eu já estou formada há mais tempo. Como que eu posso, quais são as melhores formas de eu me capacitar em todas essas questões que a gente está falando? Tanto técnico, entendendo que a medicina, e como todas as áreas, estão mudando rapidamente, né? O conhecimento está expandindo de uma forma né, assustadora, mas também nessas outras competências que você mesmo falou, da medicina narrativa, da empatia. Eu devo insistir numa formação formal, cursos? Como que você acha que é o melhor caminho? O que você sugere? Ótima pergunta. Primeiro, vamos dizer assim, da parte técnica da atualização, eu acho que uma frase que até não tem muita tradução do inglês para o português, que é o lifelong learning, que é o aprendizado para a vida toda. Isso, eu acho que é uma das grandes falhas do médico. É ele não continuar se aperfeiçoando, aprendendo, né? Eu que já fui presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, a gente vê que, às vezes, são até os cursos, às vezes até as pessoas que fazem os cursos, elas se repetem. E alguns, assim, têm vários e vários anos que não participam de um congresso da especialidade, não fazem um curso. Eu que sou mais velho, não compro um livro, né? Então, isso é a parte técnica, eu acho que é o primeiro grande conselho que eu dou. Uma outra coisa que eu acho muito importante é uma parte, assim, do médico, e para isso eu trouxe até um livro, que é um livro chamado Margem. Esse livro aqui é de um autor chamado Richard Swenson, que mostra que esse autor era médico, ele é médico, que eu acho que nossa vida do dia a dia está muito sem margem, né? Então é a correria, que a pessoa só quer trabalhar, 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 e aí a vida da pessoa fica desorganizada, em todos os pontos, seja da qualidade de vida, aí podemos falar da roda da vida, né? Daquele tempo com a família, da atividade física, da saúde, da alimentação, do controle do peso, com as horas do sono. Então, a pessoa, eu acho que ela deve tentar organizar a vida dela, independente de qualquer coisa, para ela ter margem, ela ter tempo, porque a falta de margem, a falta de organização, vem adoecendo as pessoas. Então, mesmo lá um estudante de medicina, um residente, ele deve organizar a vida dele para ele poder ter esse equilíbrio, porque senão nada vai funcionar. Então, para esse conselho, né, desse primeiro episódio, eu recomendo a todos a leitura desse livro, que pode ser um divisor de água na vida de cada um de vocês. Sobre isso também, sobre esses conselhos, eu acho que assim, alguns cursos extras, esses assim, tem até algumas faculdades que já estão com essa ideia, que é gestão financeira, gestão de tempo, organização administrativa, que às vezes a pessoa forma, ela abre um consultório, mas aí às vezes ela não sabe administrar bem, né, fazer aquelas contas ali, se vale a pena ela abrir próprio, ou ter um colega, ou ter num lugar assim que ela vai alugar um horário, então ela tentar alguns cursos dessa área de gestão administrativa, gestão de pessoa é interessante. E o meu conselho que eu dou para todas as pessoas também, essa frase, quando eu participo de bancas de concurso, eu sempre faço. Como você gostaria que a sua vida tivesse daqui a 5 anos? Pois bem, aí eu escuto a pessoa e eu falo assim, e o que você está fazendo hoje para daqui a 5 anos a sua vida estar desse jeito? Eu já fiz essa pergunta uma vez num concurso para uma candidata, a professora, e aí ela me falou que na semana seguinte ela pediu demissão de um emprego dela, que ela viu que aquela pergunta foi decisiva para ela. Então, eu faço isso sempre na minha vida. Na minha banca, o senhor fez, do estágio probatório. E é interessante que, por exemplo,
eu tinha clareza o que eu mais gostava de estar dentro da universidade, qual que era o caminho que eu queria seguir. Só que aí a gente chega e você tem várias portas, né? Várias oportunidades, várias coisas, e eu fui pegando um tanto de coisa, falando vários sims. E aí depois que você me fez essa pergunta, aí eu sentei em casa depois e falei assim, isso aqui, né, essa porta eu vou encerrar esse projeto, esse eu vou sim, eu vou seguir nesse caminho. Então, no primeiro 1 ano e meio que eu estou na universidade, foi isso, eu fui angariando tudo, e você me fez essa pergunta, e depois nesse mais 1 ano e meio, eu me organizei, assim, de forma que eu consigo enxergar mais próximo onde eu quero estar daqui 5 anos. Entende? Isso é decisivo. Então, Muito legal. eu tinha até esquecido dessa situação que foi naquela, né, comissão lá, banca de estágio probatório, que é quando o professor tem os primeiros anos de vida, para quem está nos assistindo entender, né? E aí junta uma banca lá e avalia o que a pessoa está fazendo. E eu fiz essa pergunta também. E essa pergunta é decisiva. E eu faço isso a minha vida toda. Para mim, eu faço isso também. Por exemplo, eu daqui a cerca de 5 anos, vai ser 4 a 5 anos, eu vou estar me aposentando da UFMG. Vou estar jovem ainda, mas eu quero parar? Não, mas aí às vezes o que eu estou fazendo hoje, o Empro, eu vou estar conseguindo me dedicar mais a esse curso, que é de formação docente. Então eu já venho trabalhando nisso, para daqui a 5 anos, aí pretendo continuar a minha atividade como médico e tal, me aposentando da UFMG, porque eu gosto de falar também, para criar novos desafios para mim. Então, eu acho que eu criar e fazer um curso desse ter uma magnitude nacional é um super desafio. E para isso, só que para isso não adianta eu daqui a 5, 6 anos querer fazer isso. Então, eu já comecei a fazer agora. Então, já temos 4 turmas formadas de docentes do Brasil inteiro. Então, isso vale para tudo. E essa questão é muito importante, a pessoa ter esse planejamento. Dentro desse planejamento, só um conceito que eu acho legal passar para todo mundo, que é um conceito de um psicólogo canadense, que é autoeficácia, que vem um pouquinho dentro dessa história da margem, mas autoeficácia é a pessoa saber se adaptar, saber se planejar, se organizar para ela atingir aquele objetivo dela. Eu até orientei uma mestranda, a Mísia, e o mestrado dela era inteligência ou autoeficácia para predizer o sucesso na medicina. E mostra que, às vezes, a pessoa, claro que ser os dois seria o ideal, né? Mas se a pessoa tiver uma boa autoeficácia, ela que é se organizar, ter planejamento, organizar a sua semana, a chance de sucesso é muito grande. Perfeito. E aproveitando o gancho que você estava contando, né, do seu projeto de formação para professores, né, para docentes, vamos voltar lá naquela questão. Então, como a gente estava falando, esse processo, obviamente, é uma corresponsabilização, né, do estudante, da pessoa que está se especializando, se capacitando, aprofundando, e de quem está facilitando esse processo, que no caso vai ser o docente, né. E uma das coisas que eu achei interessante, num podcast que eu assisti até do senhor, né, que o senhor participou, foi você comentando como que a gente geralmente entra no mercado de professor, né, como que a gente começa a dar aula. Então, eu me lembro que eu tinha começado a fazer um mestrado, e aí a professora Roberta, que era minha orientadora, sugeriu que eu fizesse uma disciplina que chamava Iniciação à Docência. Então, na época, eu acompanhei uma turma lá no ambulatório Bias Fortes, e tinha um professor que era mais experiente do que eu, obviamente, que era com quem eu discutia ali as questões que eu estava em dúvida, né? Mas, olhando retrospectivamente, assim, mesmo que eu tivesse essa mentoria, essa tutoria por esse professor, eu fiquei muito solta. E aí, como que eu comecei a dar aula? Eu lembrava, assim, professores como o senhor, como a Cleo, que foram pessoas que me marcaram muito, e eu tentava reproduzir ali, mais ou menos, o que tinha funcionado para mim, o que eu via que era legal, que vocês faziam, sem uma formação específica para isso. E achei interessante porque você comentou que vários de nós, né, várias outras pessoas entram assim também, às vezes começa a dar aula de uma maneira um pouco intuitiva, né? E como que é isso da formação, né? O que você vê desse processo? Essa questão não é uma coisa local, não é uma coisa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é uma coisa mundial, podemos dizer assim, exceto alguns lugares, igual eu fui para a Holanda, que tem um processo de formação do docente, porque o nosso processo aqui, o professor não tem
um processo de aprendizado na docência, porque quando ele faz um mestrado, as disciplinas, né, elas são relacionadas, às vezes, à estatística, epidemiologia, redação de artigo científico, não tem uma disciplina relacionada à didática, metodologia de ensino, aquela parte que eu falei hoje em dia dos influencers de jornada do herói, storytelling, oratória, uso da voz, isso não tem. Aí as pessoas vão meio que aprendendo assim, batendo cabeça, né? Pega um bom exemplo, né? Que aí é a pessoa fazer até isso, tem um nome, né? Que é o modeling, tentar reproduzir um bom exemplo de um professor, né? Hoje em dia, podemos dizer assim que nos últimos 10 anos vem até melhorando isso, que as faculdades, todas elas têm um núcleo docente, estruturante, que ele se preocupa com o currículo, com a disciplina, com determinada disciplina, às vezes assim uma metodologia daquela disciplina, mas é muita coisa para aquele núcleo docente estruturante. E às vezes essa parte da formação docente, ela deixa a desejar. Então, dentro dessa minha ideia, foi isso, ser uma ajuda, né, tendo esse curso que é inspirado em Harvard para estar ajudando essas faculdades de todo o Brasil. Então, nós já tivemos essa possibilidade de oferecer esse curso para quase todos os estados brasileiros, e o nosso curso até tem a ver com a sua pergunta, ele tem 5 grandes módulos nas 12 semanas. O módulo 1 é como elaborar um projeto de pesquisa em ensino médico, que é tentar motivar o professor com o que ele já faz no dia a dia dele a fazer uma publicação, que é uma coisa legal. Depois nós temos um grande módulo de comunicação para pequena audiência, grande audiência, comunicação digital, aí tem um de comunicação centrada na pessoa, de consulta e tal. Depois nós temos algumas semanas super interessantes, que tem a ver com o meu aprendizado na Holanda, de raciocínio clínico. Depois temos um módulo de aprendizagem ativa, que é PBL, TBL, método salto triplo, que é o professor como um tutor ali, facilitando, sendo um facilitador do processo de aprendizagem. E a gente termina o curso com um módulo super legal, que é neurociências, como o adulto aprende. Então, assim, você vê que os 5 módulos, eles são muito interessantes, né? E me parece que o impacto vai além da docência, né? Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, você é um médico assistente e você consegue se comunicar bem na rede social, o seu consultório tende a crescer melhor, né? A crescer mais. Você consegue comunicar uma informação de qualidade e, de certa forma, até fazer um serviço comunitário de, assim, combate a fake news, né? Mas divulgação de informação adequada. Se você estuda, por exemplo, como você falou, essa questão de práticas ativas de aprendizado, é algo que você pode até aplicar na sua própria, seu próprio treinamento, né, para você crescer, para você estudar também. Então, parece uma coisa bem completa, né? Sim, na verdade eu falo que esse curso ele pretende fazer uma revolução no ensino médico. E ele já vem fazendo, porque às vezes a pessoa, como ela vem aprendendo muito essas dinâmicas, então eu tive muitas alegrias até de depoimentos, eu já inseri na minha disciplina, não a disciplina inteira, mas uma semana lá é o método TBL, e outras iniciativas assim, eu motivei os colegas lá da minha disciplina e agora a gente tem aquele fechamento, que é um seminário final, que aí a gente separa os alunos em grupos e eles fazem simulação, teatro, artes, aí tem um que tocou o violino, numa apresentação lá de medicina centrada na pessoa. Então, esses depoimentos, eles me dão muita alegria. Então, não tem preço ouvir esses depoimentos de quem fez esse curso. Então, essa possibilidade de estar oferecendo essa capacitação, porque isso realmente, apesar do belo trabalho dos núcleos docentes estruturantes aí das várias faculdades, eu acho que é muita coisa para eles, né? E para o professor também, às vezes, se ele ficar só naquela aula inaugural do semestre, eu já vi, assim, 2 dias de capacitação é muito pouco, né? Então, assim, ter essa possibilidade
da gente ter criado esse curso. Eu criei com um amigo meu de São Paulo, o Ari Ovaldo, que é um neurologista, ele era cefaliatra, então a gente criou esse curso junto, nos trouxe muita alegria estar podendo oferecer esse curso. E eu penso que é importante a gente divulgar, né, porque assim, a gente entrou, né, com a maioria das pessoas que tiveram oportunidade de se tornar professores entraram dessa forma um pouco intuitiva, mas a gente vê que a expansão das faculdades não só aumenta o número de alunos, mas aumenta também as pessoas que estão entrando nesse ciclo, né, de aprendizado e ensino. E como você falou, assim, eu tive ótimas oportunidades com os núcleos docentes dos locais onde eu trabalhei, mas às vezes são mais questões de avaliação, então como formular uma prova de múltipla escolha, né? Uma coisa assim bem mais objetiva, como elaborar um OSCE, como fazer um TBL, mas bem limitado. Então, eu acho que é super interessante se você puder, né, às vezes falar como que as pessoas podem acessar o curso, tem um site. Sim, então o curso ele tem até um nome interessante que chama EMPRO. EMPRO é o quê? Educação Médica Profissional, que vem ao encontro até do que você falou. Por quê? Porque a gente ouve falar assim, conversa com um colega, se apresentando, né? Eu sou obstetra, eu trabalho no hospital tal e tal e tal. E eu dou aula também. Aí a pessoa fala como se fosse assim, um bico, né? Como se fosse uma coisa extra, não é uma coisa profissional. Então o curso chama EMPRO. Então tem um site, né? Que é o www.educaçãomedicaprofissional.com.br. No Instagram é o @cursoempro. E eu, Cássio, né? Que comecei com 0 pessoas há 1 ano e meio, já tem cerca de 11 mil seguidores e conexões no LinkedIn, porque no LinkedIn dá para escrever mais, né? Então eu gosto mais do LinkedIn. E eu tenho um projeto super legal lá que chama Vamos de Resenha de Livro. Inclusive esse aqui vai ser o próximo. Que esse aqui eu estou terminando a resenha dele, que eu vou lendo e vou anotando as frases principais. Esse aqui vai ser o próximo, porque na verdade nós estamos começando aí o ano de 2026 e aí eu vou desejar um ano novo com margem para todos. Então eu vou fazer, vai sair esse ano ainda, estou na reta final. Então então eu tenho o LinkedIn lá, que lá tem muita informação do EMPRO, muitas coisas, que aí eu vou publicando coisas assim de iniciativas, de conselhos para os jovens médicos, para residentes. Faço esse projeto Vamos de Resenha de Livro. Esse ano eu já fiz 18 livros que permeiam a formação do médico. Médico de homens e de almas, xamã, a história, né, médico de homens e de almas é a história de São Lucas, né? O grande amigo de Deus, que é a história de São Paulo. Então, assim, vários livros, assim, relacionado até o que a gente conversou aqui um pouquinho, né? Tem um lá que é muito legal também, que é de conhecimento pessoal, que chama Tomar a Vida pelas Próprias Mãos, que significa os setênios da vida, né? A vida, ela é dividida de 7 em 7 anos, e entender aquele setênio que a gente está, quais são os desafios daquele setênio, é como se fosse uma terapia. Então, esse livro, Tomar a Vida pelas Próprias Mãos, para a pessoa ver o que está precisando fazer de modificação naquele setênio, para ela começar um setênio novo, é bem interessante. Tem muita história legal, muito livro interessante. Tem um lá, muito bom lá, que é Uma Boa Vida, que aí é um estudo de Harvard também, que mostra que um segredo da boa vida são os relacionamentos, né? Então, você que está nos assistindo, não deixa de ligar para aquele seu amigo que você pensou nele essa semana, mesmo que seja o fulano. Nós estamos na correria aí, mas eu lembrei de você, mais para frente aí, vamos combinar uma caminhada no sábado de manhã, ou um happy hour aí, não deixa de ligar para ele, não. Então, bons relacionamentos é um grande segredo da felicidade. E é interessante que todas essas reflexões, elas cabem em todas as fases da formação e do caminho dos médicos, né? Porque a gente começa a falar sobre transição, a gente fala sobre formação, e a tendência é sempre achar que quem precisa escutar isso é quem está na graduação ou quem é o jovem residente, mas na verdade a gente está se renovando, aprofundando, né, ao longo de toda a nossa atuação, né, pessoal e profissional. Exatamente. Para a gente ir caminhando para o fim, Cássio, desse episódio super rico, eu queria te pedir para você deixar 3 dicas diferentes. Então, uma para estudantes de graduação, um para o jovem residente especialista
e um para aquele médico experiente que já está aí no mercado de trabalho há bastante tempo e que às vezes sente essa mudança repentina, né? O que é importante sair desse episódio? Primeiro, eu acho que para o estudante de medicina, é ele ter uma boa formação, tanto dessa parte técnica, do conhecimento da fisiopatologia das doenças, um conhecimento aprofundado da medicina, e não ser um médico recém-formado com aquele conhecimento superficial que a gente tem visto aí. E conectando com isso, o estudo das humanidades, né, ler bons livros, a atenção com a consulta centrada na pessoa. Para o jovem médico, está antenado com essas modificações que vêm ocorrendo com a medicina. Hoje em dia está sendo até interessante que os jovens médicos eles estão assim fazendo coisas, estão até voltando coisas que eram bem interessantes, que é a consulta domiciliar, tá, ficar antenado para isso. Às vezes eu tenho jovens ex-alunos, né, que estão começando agora, que tem um consultório num bairro que é colado na casa dele, igual foi do meu pai lá, do professor Ibiapina, há anos atrás, e é ótimo, então, assim, está antenado com essas possibilidades e novas possibilidades de trabalho, antenado com essa formação geral de gestão da pessoa, gestão financeira, né, essa pessoa está se programando também, eu acho que isso é muito importante para o médico. E para aquele médico mais experiente, eu acho que aí vem aquela história do livro Tomar a Vida pelas Próprias Mãos. Está sempre sendo um lifelong learning, atento para as mudanças da vida e sempre motivado a estar mudando, tá sempre antenado, fazendo sempre aquele bom trabalho, né? Sempre atenção para essa pessoa mais experiente, aí o livro de novo, margem, né? Se ela não está assim, a vida dela está muito bagunçada, organizar aquela vida dela, com coisas simples. Às vezes, para ela, naquele dia X, ela poder ir a pé para o consultório, andar um pouquinho mais, para ela poder fazer um exercício, né? Atenção com sono, né? Relação com a família, né? Então, esse conselho, que vem ao encontro até de uma última apresentação que eu fiz num congresso de pediatria, que foi como reencontrar o encantamento com a pediatria. E eu falei muito dessas coisas, desse equilíbrio, que eu acho que esse é um grande sucesso, e aí eu posso dizer para os 3 grupos, para o estudante, para o residente, para o jovem médico e para aquele mais experiente, que é o equilíbrio, que eu acho que o equilíbrio que é a chave do sucesso. Perfeito. Enquanto você ia falando, eu fiquei pensando, né, que não é só a medicina em transição, em transformação, mas é a gente, né, ao longo da vida, na travessia lá que Guimarães Rosa chamou a atenção, né, que é sempre tempo de travessia, né, a gente... Exatamente. E uma vida com margem, a pessoa lembrar de novo do meu livro, que eu não consigo guardar ele, toda hora ele volta aqui. Mas eu acho que para esse primeiro episódio, né, da medicina em transição, uma vida com margem é muito legal. Fica a dica de leitura para esse primeiro episódio também. Perfeito. Cássia, a gente não podia ter começado melhor, assim, foi um prazer mesmo, muita sabedoria, acho que muita bondade que você compartilha com a gente. Muito obrigada. Parabéns e espero encontrar vocês e depois vocês me contam aí pelos nossos encontros na nossa caminhada se gostaram do livro. E para você que acompanhou a gente aqui até o final, eu te convido a nos seguir lá no Instagram, danicaldas.infectoped, seguir o professor Cássio no LinkedIn e compartilhar o nosso podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e com alguns cortes também aqui no Instagram. Tchau e até a próxima.